Sobre o arquétipo materno, no 9/1 das Obras Completas, o Jung traz que o conceito da Grande Mãe provém da história das religiões e abrange as mais variadas manifestações do tipo de uma deusa-mãe. Ele vai falar, né, como que esse símbolo, obviamente, é um derivado do arquétipo materno. E a gente pode pensar nisso como essa função nutridora que provê. No início dos tempos, a divindade era feminina. Então, desde o Paleolítico, a formação das sociedades era matrilinear, porque não se tinha a concepção de que era o espermatozoide, né? Não havia isso. Então, na cabeça das pessoas, os mistérios, né, do nascimento ali, era a mulher que aparecia com aquela barriga e gerava nova vida. Através da mudança nos mitos, a gente foi percebendo essa mudança. E teve um determinado momento em que um determinado herói recebeu algum presente ou algum dom dessa deusa passou para esse herói. Então houve ali inicialmente essa união, esse casamento, seja com esse filho, marido, e posteriormente esse rebaixamento ao nível de que é possível observar, né, inclusive aponta no livro Quando Deus Era Mulher, sobre um apagamento literal, né, dos nomes das divindades femininas. E por que que isso é importante, né? A, uma concepção sobre esse arquétipo materno é essencial, porque pensa bem, a gente, não só por conta do Dia das Mães, ou pelo Dia da Mulher, ou pelo. Não, é por uma questão de alma, realmente. Quando, quando a gente pensa, por exemplo, a Marie traz o conto do João Fiel, e é uma questão de você integrar ali essa ânima. E a ânima dele estava projetada na princesa do teto de ouro. E através do João Fiel, agindo ali como uma função transcendente, é que ele vai conseguir primeiro se aproximar, né? E depois fazer essa união. Ele consegue. Mas com a ajuda do João Fiel, né? O rei consegue. Quando a gente pensa em como que esse feminino ele age no sentido de proporcionar uma conexão com essa alma, uma possibilidade dos afetos, é majoritariamente sobre o arquétipo materno que a gente está primeiro evocando. Quando a gente pensa num bebê, desde a barriga, ele está num processo ali simbiótico. Após o nascimento, acontece aquela esterogestação. Ele já não está mais dentro da barriga, mas ele continua dependente. Só que, na feitura dessa maternagem, é preciso um investimento, de modo que nem sempre a mãe biológica é aquela quem vai exercer uma maternagem. Então, temos várias situações em que avós, tias, né, ou até mesmo o pai acaba fornecendo aquilo que aquele nenenzinho precisa. Mas o pai não estaria paternando? Não, sim, ele está paternando. Mas é através da alma dele, é através do afeto que a gente está falando dessa ânima, né? Que é através dessa ânima que ele vai se conectar e vai conseguir fazer isso. Uma relação integrada, coesa com a sua ânima, vai produzir uma, uma predisposição, uma abertura aos afetos, uma empatia e até uma sensibilidade maior. Então, na terapia com crianças, isso acontece muito, sabe? Porque, assim,
Quando a criança vem com alguma demanda, majoritariamente estamos falando de uma questão desses pais e principalmente da mãe. E aqui eu não estou colocando a culpa nas costas da mãe. Não, 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 não. Só quero atestar o tamanho da relevância desse papel e o quanto que deveríamos cuidar da pessoa que nós somos antes de sermos mães. Ou, à medida que formos tomando consciência sobre isso, ir corrigindo a rota. Não é vergonhoso a gente buscar ajuda, a gente admitir, né? Ou a gente até mesmo consultar essa criança sobre como que ela está vivendo dentro daquela família, o que que ela acha. A gente tem, apesar de nós termos algumas leis que protegem a criança, a gente ainda tem uma visão muito de subjugação dessa criança. Muito embora estas mesmas crianças sejam as que delimitam ou até norteiam os gastos familiares daquela família. Eu vejo muitas famílias que passam apertado para fornecerem boas escolas, vestuário e até experiências como cultura, viagens. E é um cuidado que se tem. Mas para além desse cuidado das coisas materiais, o, o cuidar dessa coisa preciosa, do desenvolvimento dessa psique, às vezes fica muito do capenga. Essa que é a verdade. E deveríamos pensar nessa abordagem de uma forma também bastante. Como é que eu posso falar? É, é, é reconhecer, sabe? Que a gente pode estar errando, que a gente deve aprender outros modos de ser. E é aí que o trem aperta, porque você, consequentemente, será convocado a um trabalho interno. Esse trabalho interno vai envolver que você reveja as suas posições, o seu trato. E nem sempre a gente quer sair do nosso modus operandi. Porque é cômodo. É muito mais fácil falar que é a criança que está com problema, que é o diagnóstico, que é a avó que estraga, do que a gente se implicar e tentar se trabalhar para que aquela criança jovem possa se desenvolver. Mas não se enganem. Aquela criança, aquele jovem, é um meio pelo qual a gente precisa se desenvolver. A gente precisa, novamente, encarar coisas que a gente deixou lá atrás. Aquilo volta. Aquilo volta e você está sendo convocado através destes filhos. O meu professor fala que é a nossa sombra. Enfim, quando. E é muito comum, né, a gente lembrar das mães, homenagear as mulheres no Dia das Mulheres, lembrar dos mortos no Dia de Finados. Mas uma atitude de fato coesa é honrar todo e sempre. Quando a gente passa a se maternar, isso ocorre uma melhora, mesmo que o outro não melhore. É, engraçado, né? Por exemplo, se você tem uma mãe que é negligente com você, isso vai gerar consequências, vai gerar sofrimento. A forma como você vai encarar isso na sua vida, ela envolve. E aí, pensem como
uma ressignificação. Eu sei que essa palavra banalizou, mas é um pouco disso. Porque vai chegar uma hora que você vai precisar se desidentificar com esse papel, com essa visão de filha negligenciada. Às vezes é quando você está na postura de uma mãe que você vai e ressignifica isso. Também acontece de você querer hipercompensar através da sua experiência. Mas isso não necessariamente vai abranger a necessidade do seu filho. Você precisava de acolhimento. Talvez o seu filho já tenha esse acolhimento. Mas por conta da sua dor, você quer compensar. Ao invés de você olhar, perguntar, observar o que de fato o seu filho precisa. Lidar com essa relação mãe, filha, principalmente quando você é tida como filha de pai, ou você é guiada, né, por uma agenda muito masculina, a gente vai tender a ignorar esse feminino. E não adianta ficar usando o vestido floral e laço na cabeça, não. É uma atitude que diz respeito ao feminino. E aí a gente vamos puxar esse conceito do arquétipo, né? O arquétipo é uma concepção ali que é infinita. Você tem acesso ao arquétipo através das imagens arquetípicas. E sim, eu sei que você está careca de saber isso, né? Essa forma como ele se apresenta vai ser sempre particular, porque vai estar amparada na sua cultura, na sua história, no seu entendimento e até na finalidade com que você lida com as coisas. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer para um trabalho, sabe, interno, é observar e ao mesmo tempo experienciar. Porque nem todos vivem. E isso é uma grande de uma armadilha. Viver é também se lançar. É reconhecer que você não vai entender do processo. É tipo ser mãe. Você não vai saber, né? Não tem manual. Mas através desse arquétipo materno que aparece na professora, que aparece na tia, na avó, no personagem do livro, do dorama, ou até mesmo naquela necessidade que foi suprida por uma pessoa. Esse arquétipo se revela, ele aparece. E ele produz um efeito. A expressão arquetípica, quando ela está num viés assim saudável, ela tem esse efeito transformador. A gente também tem o conceito de complexos, né? Existe o complexo materno. E neste complexo ocorrem inúmeras coisas que estão para além, né, desse controle. E por vezes ele se apresenta num viés negativo. O que não é negativo per se. Mas, assim como toda crise, né, como toda dificuldade, né, é uma oportunidade. Na alquimia, o crisol, que a gente pode pensar, né, nesse momento de crise, né, crítico, também chamado de cadinho, uma panelinha. É nessa panelinha onde as substâncias elas são ali transformadas.
nesse constante dissolve e coagula. É preciso esse trabalho, essa mistura, tanto de indiferenciar-se quanto diferenciar-se. Faz parte do desenvolvimento a questão da individualização. E quando a gente está muito identificado no papel de filha, seja filha de mãe ou filha de pai, é preciso, e isso acontece muito na adolescência, quando a gente vai se inteirando, a gente olha mais para fora, que a gente se intere, né, do que realmente nos fala ao coração. Porque isso vai estar dizendo da nossa relação com os nossos conteúdos. Se você tiver uma inclinação, sei lá, para as artes e você reprime isso, isso vai virar sintoma. Vai que o seu pai quer que você faça, sei lá, odonto. Mas isso não faz parte de você. Então você vai se sacrificar em ordem de satisfazer a expectativa daquele pai. O Jung fala, né, sobre a vida não vivida dos pais. E, que nem eu falei anteriormente, é preciso que a gente cuide dos nossos conteúdos, dos nossos traumas, para que a gente não projete neles. E que quando a gente for decidir ter filhos, que venha de um desejo genuíno, que venha com a consciência, que venha com uma predisposição de entrega para esse outro, de dedicação na formação daquele outro. Se você não tem mãe, ou se a sua mãe, mesmo viva, te é negligente, é hora de você se maternar, ressignificar isso daí e fazer o seu melhor, porque o outro não vai mudar. Mas o seu entendimento pode. E isso vai produzir uma transformação. É libertador quando você deixa de esperar desse outro. Acho que é isso. Quis falar um pouquinho sobre esse arquétipo. Até.